como será o arrebatamento da igreja? Primeira coisa que nós vamos fazer, né? Os capítulos de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, a gente vai conhecer do que eles se tratam e do que eles estão falando, né? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre como será o arrebatamento da igreja. Tem muita gente, irmãos, que quando vai falar sobre o arrebatamento da igreja, ele já começa por Tessalonicenses 4 e 16, né? Então, eu também aprendi muito assim, né? Desde lá do começo aprendi sobre isso, só que me deixava com muita dúvida na cabeça, né? E aí a gente vai entender um pouquinho Tessalonicenses 4,16, para que Paulo estava falando, para qual momento, para que era que o apóstolo Paulo estava falando, e assim a gente vai desenrolando esses textos, né? Que o arrebatamento da igreja, irmãos, ele está ligado com a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, ele está muito ligado com a vinda de Cristo, tá? Arrebatamento da igreja está ligado à vinda de Cristo, tá? E para isso a gente, irmãos, eu separei aqui um texto para a gente ler. Alguns irmãos já conhecem, que é o versículo de número 1, versículo 9 de Atos. Pega aí pra gente começar, irmão. Vai ser assim, ó. Atos o quê? 1:9. Como será? Eu quero fazer dessa forma com os irmãos. Como será o arrebatamento, tá? Como será o arrebatamento? A gente precisa entender como será o arrebatamento, porque as coisas estão muito trocadas, as coisas não estão em ordem, sabe? E a gente precisa colocar essas coisas em ordem. Então nós temos uma referência em Atos 9:1, tá? Vamos ler Atos 1:9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Ok. Vamos ler de novo. Pode ler de novo. Nós entendemos aí. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Porque há um negócio que as pessoas precisam entender, que as pessoas dizem o seguinte, umas dizem que Jesus ele vai vir de forma secreta, outra diz que é de forma visível, e outras dizem que ele não vai vir mais. Então há um contraponto. E um dia eu perguntei ao Senhor, porque como é que a gente vai entender esse assunto se cada um tem as suas ideias? Coloca as suas ideias aí, né? E eu passei a estudar um pouco mais a fundo isso aqui, porque não pode acontecer. Eu falo de um jeito, o outro fala de um jeito, o outro fala de outro jeito, mas peraí, o que é que está escrito? O que é que está escrito? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Não é simplesmente eu pôr minha ideia. Eu tenho que... A Bíblia, ela tem que estar em minha mente, no caso. A palavra de Deus tem que sobressair, não meus pensamentos. Porque se os meus pensamentos saírem sobre os textos da Bíblia, eu estou de forma equivocada. E está acontecendo essa confusão. Porque um diz que Jesus vai vir visível, o outro diz que Jesus vai vir de forma secreta, o outro diz que Jesus não vai voltar mais. E fica essa confusão, né? Mas hoje nós vamos aprender. A gente fez alguns trabalhos e a gente vai aprender sobre isso, né? Porque Jesus ele vai vir de forma secreta
e vai vir de forma visível. Você tem como provar? Isso tem. Jesus vai vir das duas maneiras, de forma secreta, de forma visível. As pessoas não conseguem assimilar isso, aí diz, não, Jesus só vai vir de forma visível, que é o caso dos adventistas, é o caso dos presbiterianos, enfim, outros. Já nós diz que Jesus vai vir de forma secreta. De forma secreta. Né? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia vai mostrar que ele vai vir de forma secreta e vai vir de forma visível. Vai vir das duas dos dois jeitos. Só que cada jeito, cada um no seu tempo. Cada um no seu momento. É assim que funciona. Então nós vamos entender hoje o que a Bíblia nos fala sobre isso. Tá? Capítulo 1, versículo 9. Como já foi lido, vamos lá. A outra coisa que nós temos que lembrar. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja hoje? O Cristo é o cabeça da igreja. Então importa o que acontecer com cabeça, vai acontecer com o corpo. Ninguém tira isso mais da minha mente. Porque a Bíblia nos mostra isso. Se Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Então o que acontece com a cabeça tem que acontecer com o corpo. Cristo não ressuscitou? Nós também vamos ressuscitar, se nós chegarmos a morrer antes do arrebatamento. Certo? E assim sucessivamente. Tá entendendo? Né? Outra coisa também que nós temos que analisar. É lógico que as pessoas vão criticar, tem pessoas que vão falar bastante, mas o que importa para mim hoje é falar o que está escrito. Abrir a mente das pessoas para entender. As pessoas precisam entender, precisam compreender melhor a palavra de Deus e o que ela diz. Né? Então Atos 1:9, ele diz o seguinte. Quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem e recebeu, ocultando os seus olhos. Aonde Jesus está quando sobe, no Monte das Oliveiras. Na vinda visível de Cristo, a Bíblia diz claramente que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, certo? Quando Jesus foi assunto aos céus, ele também subiu, ele foi subindo, ele estava no Monte das Oliveiras. Eu estou falando, o que acontece com cabeça, vai acontecer com o corpo. Está entendendo? Então, os discípulos estavam com Jesus no Monte das Oliveiras, quando ele estava subindo ao céu. A Bíblia diz que Jesus ele vai pisar no Monte das Oliveiras, num determinado tempo. Depois nós vamos chegar lá nesse assunto. No Monte das Oliveiras, no mesmo Monte das Oliveiras que ele subiu. Então o texto ele vai dizer o seguinte. Ó. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e numa nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, quando ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens, vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste. Então você, o viste vir. Então o texto ele é bem claro. Não tem o que mudar. Da mesma forma que que os discípulos viram Jesus subir, da mesma forma, ele está falando da mesma forma que o viste, ele vai voltar. Ele vai voltar. Tá? Então a gente vai ter que separar aqui as coisas agora. Porque é uma promessa, ela é real,
e precisamos separar as coisas, precisamos entender as coisas, né? O discípulo viu ele subindo. Ele vira ele subindo. E nós vamos ver ele descendo, eu acho, né? Não, veja bem, os discípulos viram Jesus subindo até as nuvens. Até as nuvens foi visível. E depois das nuvens? O que aconteceu? O discípulo não viu, foi ocultado. Então é aí onde vai acontecer o arrebatamento secreto, porque o arrebatamento secreto ninguém vai ver. Tá? Então, ó, vou ver se eu consigo fazer uma nuvem aqui meia, né? Então os discípulos viram Jesus subir até aqui, ó. Ó, vamos supor aqui, até aqui, ó, até as nuvens. Jesus subiu até as nuvens. Os discípulos estavam aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Os discípulos estavam aqui. Jesus, quando sobe, ele sobe do Monte das Oliveiras. Jesus está aqui, todo mundo está no Monte das Oliveiras. Então Jesus subiu. E eles viram Jesus subir. Só que daqui em diante, aí vamos colocar aqui, vamos fazer o céu, porque o céu é quadrado, a cidade é quadrada, né? Então vamos fazer aqui o quadrado, que a Bíblia fala que é quadrado, né? Então, vou fazer aqui. Então quando Jesus ele veio para cá, foi oculto. Eles viram Jesus subir até as nuvens. Até as nuvens. Das nuvens para cá, foi oculto. Ninguém viu. E as primícias, os crentes que vão ser arrebatados, os primeiros crentes, eles vão ser levados para onde Cristo está, que é o terceiro céu, no trono de Deus, tá? Que vai ser aqui, ó. Vem cá, pega aqui esse desenho. Os irmãos vão entender. As primícias, os primeiros crentes que vão ser arrebatados, eles vão ser levados aqui para o trono de Deus, ó. A gente não vai encontrar com o Senhor nas nuvens. A gente não vai encontrar com Ele nas nuvens. Isso aí é outro período, outro momento. A gente vai ser levado aqui, ó. Arrebatamento das primícias. Essas primícias são aqueles que não se corromperam, né? Essas primícias são os crentes vencedores. Quem é os crentes vencedores? Os crentes vencedores é aqueles que aceitaram a Cristo e daí em diante nunca mais abandonaram a Cristo, nunca mais abandonaram a fé. Isso é chamado de crentes maduros. E é o da primeira ressurreição, é? Não, é os crentes que vão ser arrebatados secretamente. Eles vão vir direto para cá, pro trono de Deus. Glória a Deus. Eles vão aqui, ó, vão vir para cá, sem medo de errar, eles vão vir para cá. Como é que se explica isso? A Bíblia, ela nos dá várias referências de tipologia do arrebatamento. Quando os primeiros frutos era colhido, para onde se levava os primeiros frutos de uma colheita? Não se levava para a casa do Senhor, porque eles já estavam maduros. Então, como nós já estamos maduros, quando Cristo vier secretamente, eu vou mostrar todos os versículos aqui do arrebatamento secreto. Então, como nós somos a primícia, então nós vamos aqui para o trono de Deus. Nós vamos vir para aqui, para o trono de Deus, porque nós já estamos maduros. Tá? Agora, o arrebatamento visível, ele vai ser nas nuvens. Vai ser nas nuvens. E quando esse arrebatamento acontecer, a gente já vai vir com ele. Porque nós não fomos primeiro. Então a gente vai vir com ele. Que será esse arrebatamento aqui, ó. Jesus vem com a foice, certo? Os primeiros crentes que foram arrebatados já vai vir com ele aonde? Nas nuvens, olha aqui, desenho. Nas nuvens. Tá? Então ele já vai vir aqui nas nuvens. Quando Cristo vier nas nuvens, a gente já vai vir com ele. Ora, se a gente já vai vir com ele, como é que nós vamos encontrar com ele nas nuvens? Não tem lógica. Tá entendendo? Então não tem lógica. Então, não sei se dá para todo mundo ver aqui, ó. Quando Jesus vier nas nuvens, os primeiros crentes que foram arrebatados secretamente,
já vai vir com Jesus na nuvem. Ora, O fim é que todo olho vai ver. exatamente. Agora veja bem. Agora, como é que se eu vou vir com ele nas nuvens, como é que eu vou encontrar com ele nas nuvens? Não tem lógica. Não tem lógica. Então nós precisamos entender isso certinho para não haver confusão. Não sei se essa pessoa estivesse colocando na posição do celeiro, né? Né? Então veja, exatamente. Agora, se você estiver dizendo assim, não, o arrebatamento vai ser nas nuvens, então você está na posição do celeiro, dos que vão para o celeiro. Por quê? Porque a primícia ia direto para a casa do Senhor. E a colheita total, a cega mesmo, a cega principal ia para onde? Ia para o celeiro. Tá entendendo? Agora, observa aqui como é tipologia. Por que ele vem com a foice na mão? Porque aqui o anjo vai gritar que é hora de fazer a cega. Porque os crentes que estão passando por esse período aqui, eles já estão maduros. Os crentes que estão passando por esse período de tribulação aqui, eles estão maduros. Por isso o anjo vai gritar que é hora de fazer a cega. E ele está com a foice na mão para fazer a cega mesmo. Tá entendendo? E nós vamos entender isso aí. Esse é o ponto principal da aula de hoje para nós entendermos. Tá, irmãos? Apocalipse capítulo 1, versículo 1.